Então, mais uma vez, o nosso boa tarde. Cada um de vocês chegando aqui nesta aula de hoje para a gente fazer uma retomada dos nossos conteúdos, do nosso assunto de matemática de ontem. E eu gostaria que, ao mesmo tempo que eu esteja falando aqui, você também esteja trabalhando. Por isso, se ainda não está com papel e caneta, papel e lápis, pegue papel e lápis, você vai trabalhar comigo. A atividade que era para você ter feito em casa e hoje a gente já está fazendo a correção, nós vamos fazer agora. Porque, como disse, eu não posso pular etapas. A gente vai devagarinho. Ontem a gente já falava dessa construção do gráfico que pode ser feito de duas maneiras, ou atribuindo valores, como se observa aqui nessa questão 1, ou fazendo o zero da função. Quem foi que chegou? Esse pinga-pinga é que não dá. É a Lara, né? Boa tarde, Lara. Eita, internet ruim essa de vocês. Pelo amor de Deus, é pior do que a minha. Então, vamos lá. Quando eu simplesmente encontro os zeros da função, ou seja, atribuo para y o valor zero, você encontra o x1 e o x2. O x1 e o x2 são exatamente os pontos que cortam o eixo x. Boa tarde, Maria Clara. 11 minutos de atraso, Maria Clara. O que está acontecendo, minha filha? Bom, localizou esses pontos no plano cartesiano. Aí vem a dúvida. A abertura vai ser para cima ou para baixo? Aí você leva em consideração esses outros dois aspectos, o xv e o yv. O xv é sempre dado pela fórmula menos b sobre 2a. E o yv é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Ou então substituindo o valor do x na expressão. No caso dessa primeira questão, que a gente já havia batido tanto ontem, o vértice ele fica na parte de baixo. Então, este vértice aqui ele é chamado de ponto de mínimo. Olha que nós perguntaremos isso lá na nossa atividade avaliativa da próxima semana. Então, o ponto de mínimo. Sempre que o vértice ficar para baixo, você tem o ponto de mínimo. E a concavidade ficou aberta para cima, porque o A da expressão é positivo, tá? Já entrando um pouco no assunto de amanhã, nós já tínhamos falado ontem, eu friso mais uma vez, o estudo do sinal. Então, o y maior que zero, determina um x que está à esquerda de menos 3 e à direita do mais 1. Quando a função é, portanto, positiva, você tem um x que é real, que pertence ao conjunto dos reais, tá o quê? Esse x é menor que menos 3 e maior que 1. A função é nula, ou seja, os valores de x quando o y foi zero, é quando você encontrou os zeros da função, o menos 3 e o 1. E a função ela é negativa. Boa tarde, Isabelle. A função é negativa quando você tem os valores de x na parte central. Porque você puxa uma linha de um y negativo, ou seja, do zero para baixo, e faz ao mesmo tempo a correspondência com x. Esse x que você obteve foi na parte central. Por isso, a função é negativa. Boa tarde, Paula Vitória. A função ela é negativa
quando você tem menos 3, um número menor que x, e x um número menor que 1. Muito cuidado, algumas pessoas costumam cometer um equívocozinho. Quando eu quero a parte central, quando o intervalo é central, a gente sempre inicia pelo primeiro número do conjunto de solução da equação. Menos 3 menor que x e x menor que 1. E aí a representação da expressão de acordo com o sinal ficou dessa maneira que você observa, que eu estou destacando. À esquerda do menos 3 você coloca o valor mais, à direita do 1 você coloca o valor mais, e entre o menos 3 e 1 coloca o valor menos. Chegou mais alguém? Quem é Jefferson Santos? Por favor, identifique-se aqui no chat, por favor, coloque seu nome, para que eu possa registrar a frequência. Eu entendo, Maria Clara, o meu computador tem dia aqui que dá vontade assim da gente jogar ele para o ar e deixar cair. Essa internet, esses computadores... Ah, Eduarda, né? Muito bem, Eduarda. Bem-vinda. Então, eu não vou mais comentar o que eu já havia comentado ontem. Aí você vai dizer, o professor está com repetição. Só faltou a gente trabalhar, se eu não me engano, acho que a 4 aqui. Foi a 4. Rapidinho, essa última equação, a construção do gráfico, como a gente falou, pode atribuir valor para x e descobrir valor de y. Depois você vai unir todos os pontos, construindo a parábola. Mas você pode também fazer o zero da função. Ó, encontrou 16. Lembre-se que quando delta é um número positivo, quer dizer que nós temos duas raízes. Quando eu procuro o valor desse x através da fórmula resolutiva, eu também obtive menos 3 e 1. Só que a concavidade ela vai aberta para baixo. O que é que justifica isso? O fato do coeficiente A ser negativo. Sempre que o A, questão teórica, sempre que o A for um número menor que zero, um número negativo, nós vamos ter ponto de máximo. Ou seja, o vértice ele fica na parte superior. E calculando esse vértice, você faz o xv e o yv. Ou seja, menos b sobre 2 vezes a. Substitui o xv na expressão, descobre o yv. Tá? Já a análise do sinal, repare que ela é um pouquinho diferente das outras que eu trabalhei. Quando você tem aqui o y maior que zero, você bate no gráfico, e do gráfico você puxa para um valor que está entre o menos 3 e 1. Por isso, o sinal positivo vai ficar exatamente entre o menos 3 e 1. E o negativo é nos extremos, ou seja, a função será negativa sempre que eu encontrar um valor de x à esquerda do menos 3 e à direita do mais 1. Portanto, ela é negativa sempre que o x for menor que menos 3 e maior que 1. Agora vamos lá com vocês, devagarinho, vamos tentando. Para cada uma das seguintes funções, dê as coordenadas do vértice, organize uma tabela conveniente e construa o plano cartesiano. Professor, se eu não quiser construir a tabela, quiser fazer o zero da função, pode? Deve. E, aliás, é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Construa o gráfico. E a questão aqui não pediu, mas eu sugiro que a gente faça também a análise do sinal. Então, vamos lá? Começando aí pela letra A. Dá um tempinho para vocês fazerem. Pode ser? Todo mundo está com papel e caneta? Vamos treinar, já que não tiveram tempo de treinar em casa.
Vamos treinar agora. Qualquer dúvida, me pergunte. Vamos fazer as coordenadas do vértice? O que eu chamo de coordenada do vértice? XV, né? O XV e o YV. XV, que é igual sempre a menos B dividido por 2 vezes A. Vamos lá? Quem é o B na expressão? Tem B? Não tem. Então, você vai colocar 0. Dividido por quem? 2 vezes A. Quem é o A da expressão? É o que vem antes do x ao quadrado. 2 vezes 1. Vamos ver quem é o XV. 0 dividido por 2 vezes 1, 0. Beleza? Vamos agora encontrar o YV. O que nós vamos chamar de YV? Oi? Vou substituir o x na expressão. Se eu tenho x ao quadrado, então você vai fazer 0 ao quadrado. Já coloco o quadrado. Menos 1. Deixa eu colocar o quadradinho aqui mais em cima. É dificuldade, mas deu certo. Vamos ver o que resulta aqui. 0 ao quadrado é 0. Menos 1. Então a resposta já está clara. XVYV vai ser, portanto, 0 e menos 1. Todos fizeram? Ótimo! Para a gente poder construir o gráfico de uma maneira perfeita, tranquila, o que nós vamos fazer agora? Vamos descobrir o zero da função. O que é descobrir o zero da função? É você pegar esse x ao quadrado menos 1. Vou colocar o quadradinho aqui. X ao quadrado menos 1. E dizer que ele é igual a 0. Isso é uma equação simples de segundo grau que você... Deixa eu pegar logo um lápis que fica melhor assim. Você deixa x ao quadrado no primeiro membro e passa o 1 ao segundo membro. É assim, quando ela é incompleta em B, aí você diz que x é igual a mais ou menos, o quadrado se converte no mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, quem é x? X vai ser 1 positivo e 1 negativo. Beleza? Agora, vamos ver como ficaria então esse gráfico. Aqui o eixo Y, né? O eixo Y. E aqui o eixo X, ou eixo das abscissas. Eixo X, eixo das abscissas e eixo Y. Se você colocar aqui um setinha, não tem problema, fica mais bonito até. Aí repare que menos 1, ele está à esquerda do zero e mais 1 à direita do zero. Você só precisa, trabalhando aí no seu caderno, ter uma precisão das distâncias entre o 0 e o menos 1 e o 0 e o mais 1.
Aí vem a perguntinha também que não quer calar. A abertura da concavidade é para cima ou para baixo? Eu não estou escutando ninguém, mas se alguém quiser falar, me ajudar, eu agradeço. Primeiro, vamos localizar o x, v, y, v. 0 de x e menos 1 de y. Vamos imaginar que o menos 1 esteja aqui. Então, gente, bem aqui, deixa eu destacar agora com outra cor. Bem nesse pontinho aqui, nós vamos ter, portanto, o vértice da função. Ou seja, o vértice coincide com o próprio eixo, né? Coincidiu ser num ponto em cima do eixo das ordenadas. E a construção desse gráfico vai ser, portanto, desta maneira, tá? Não pode ser reta, pessoal. Tem que ser uma linha meio curva. Tá certo? Então, essa linha aqui, eu destaquei de vermelho, é o que eu chamo de gráfico da função. Então, a representação gráfica é essa daí. Beleza? Agora, o que foi que ele pediu na questão? Que você fizesse o x, v, y, v, que nós chamamos de coordenadas do vértice, que a gente resolvesse a expressão, ou seja, descobrisse os zeros da função e a construção do gráfico. E eu peço agora que você me acrescente o estudo do sinal. Para você fazer o estudo do sinal, você vai observar quais são os valores de x quando eu tenho y igual a zero. Existe? Existe um x que pertence ao conjunto dos números reais. Preste atenção porque vai aparecer desse jeito aqui nas alternativas. Um x que pertence aos reais, tal que esse x foi igual a menos 1 e um x também igual a mais 1. Eu sei que eu estou muito lento, mas é por conta da dificuldade aqui de escrever. Mas talvez até facilite a sua compreensão. Espero. Agora, quando é que a função é positiva? Quando eu tiver y maior que zero. O que eu chamo de y maior que zero, meu povo? Deixa eu pegar outra corzinha. Y maior que zero é tudo isso aqui, ó. Certo? Agora, se você puxa uma linha, ó, de qualquer y maior que zero até o gráfico, e do gráfico você desce até encostar no eixo x, formando sempre um ângulo reto, quem foi que você obteve para x? Um valor de x à direita do mais 1, percebe? Professor, mas se eu puxo também para o outro lado, porque o outro lado também tem gráfico. Ótimo. Deve fazer. Olhe que eu estou encontrando também valores de x que estão agora à esquerda do menos 1. Então, você diz que... Deixa eu voltar o lápis. Você diz que esse x também pertence ao conjunto dos números reais, tal que x vai ser um número menor que menos 1, menor que menos 1, e x é um número maior que mais 1. Tá certo? Os valores são positivos. Só uma observação. Se nós tivéssemos uma determinada questão que o enunciado fosse o seguinte: qual o conjunto solução
da inequação. O que você iria fazer? O conjunto solução dessa inequação, gente, seria apenas os valores de x quando o y fosse maior que zero. É só você olhar aqui, ó. Seriam os valores positivos, ou seja, x menor que menos 1 e x maior que 1. Beleza? Agora, vamos descobrir os valores de x quando a função for negativa. Tem? Tem sim. Aí você vai dizer também que existe um x que também pertence ao conjunto dos números reais, tá o quê? Bom, se o positivo, você usou os extremos aqui, o que está à esquerda do menos 1 e o que está à direita do mais 1, então é óbvio que o negativo é o que fica na parte do meio. Fazendo a prova inequívoca disso aí, você... Deixa eu pegar uma linhazinha fina. Você observa aqui, ó. Bate no gráfico e do gráfico relaciona com x. É linha reta, minha gente, pelo amor de Deus. Bate no gráfico, tá? E do gráfico você relaciona com x. Quem foi o x que eu obtive? Exatamente, valores que estão maiores que menos 1 e menores que mais 1. Com esse intervalo central, você vai então iniciar sempre pelo número. Você vai dizer que menos 1 é um número menor que x e x é menor que mais 1. Se você quisesse desenhar a questão do sinal, você faria uma linha, representaria a solução, as duas soluções, que foi exatamente o menos 1 e o mais 1. E você percebeu que a função ela é positiva para qualquer x maior que 1 e qualquer x menor que 1. E a função ela é negativa para qualquer x que ficou entre o menos 1 e o mais 1. Tranquilo? Então, aí a resolução da primeira questão. Eu sei que alguém já está, talvez até já tenha terminado. Não é, Adria? Eu sei que você já terminou, não foi? Acaba bom. Vamos para a letra B. Letra B. Deixa eu tentar abrir uma nova página aqui. Na letra B. Repare essa equaçãozinha que ela é bem simples. Ela só tem o coeficiente A. Ela não tem o coeficiente B, nem o coeficiente C. Vamos tentar construir o gráfico dela? O que foi que ele pediu inicialmente? Que nós fizéssemos o XV e o YV. Qual é a fórmula do XV? Menos B dividido por 2 vezes A. Deixa eu engrossar essa linha. Pronto. Então, olhe para a expressão. Quem é o B? Não temos. Então, 0 ao quadrado sobre 2 vezes A. Quem é o A? Menos 1. 2 vezes menos 1. Chegando alguém agora? Boa noite, Heloísa. Sua internet tá ruim, né, minha filha? Não, é porque a minha mãe tinha me ligado, aí eu tinha saído da aula, aí eu entrei com outros e-mails, sem querer. Tá bom, minha filha. Mas você tá entendendo o que eu tô trabalhando aqui ou você acha que eu tô trabalhando em vão? Sei não. O que é? Você não tá entendendo?
Você não está entendendo o que eu estou falando? Zero. Tô sim, professor. Ah, que Tô. bom. Tomara que esteja, porque se não tiver, minha filha, você vai nadar e fica difícil. Então, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 0 dividido por menos 2 dá 0. Então, o xv é 0. Já o yv, ou menos delta sobre 4a, ou substitui. Menos x ao quadrado, faça 0 ao quadrado. Você encontrou 0, 0. Professor, e os zeros da função? Precisa fazer? Vamos testar, né? Vamos fazer. O que eu chamo de zeros da função? É você pegar a expressãozinha x ao quadrado igual a y igual a 0. Você multiplica por menos 1, fica x ao quadrado positivo igual a menos 0. Não existe zero negativo nem positivo. X ao quadrado igual a 0. X é igual a mais ou menos raiz de 0. Não precisa do mais ou menos. Basta a raiz de 0. O quadrado se transformou em raiz de 0. Por quê? Não tem zero positivo nem negativo. Zero é nulo. Zero é zero. Então, o x, ele vai ter que valor? Ele tem o valor 0. Agora, vamos entrar aqui no desafio da construção do gráfico. Tá aí, o eixo x, o horizontal, o eixo y, vertical. Tá? O que nós vamos fazer? O xv é 0. Deixa eu destacar aqui. xv foi 0. O yv também foi 0. Os zeros da função também coincidiu ser o valor 0. Agora vem a pergunta que não quer calar. A abertura do gráfico vai ser para cima ou para baixo? Ana Kelly respondeu: é para baixo. Qual é a justificativa? O coeficiente A é menos, é negativo. Então, a parábola fica dessa forma. Ah, professor, se eu atribuísse valores para x, daria a mesma coisa, um gráfico muito parecido com esse. Imagine, se você atribuísse o valor 0, você encontraria o valor 0. Se você atribuísse o valor 1 ao quadrado, você iria encontrar menos 1. Se você colocasse o valor 2, então 2 você iria encontrar menos 4. Se você colocasse menos 1, então menos 1 você iria encontrar também menos 1. Se você colocasse o valor 2, você iria, 2 negativo, menos 2, iria encontrar menos 4. Então, chegaria sempre a um gráfico nessa situação. Agora, vamos para outra condição. Quais os valores de x quando eu tiver y igual a 0? Existe x? Existe um x que é real, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a 0. Ou seja, o zero da função, esse zero aqui que eu obtive. Existem valores para x quando a função for positiva? Analise. Se você puxar qualquer ponto aqui desse y maior que 0, ele vai encontrar o gráfico em algum ponto? Não vai. Então, você vai dizer, nesse caso aqui, que o x não pertence ao conjunto dos números reais. Ou você poderia dizer que o x é vazio, o zero cortado.
Tranquilo? Bom, existem valores para a função negativa, y menor que zero. Agora você percebe que vai existir porque o gráfico está realmente na parte de baixo da tabela. Tá bom? Vamos observar que o que eu chamo de y menor que zero, vale-me Deus, é exatamente esse y aqui do zero para baixo. Se você puxar qualquer linha, qualquer linha desse y negativo, desse y menor que zero, e fizer a correspondência com x, você encontrou um valor de x à direita do zero da função. Se você fizer a mesma coisa para o outro lado, o que é que você vai obter? Agora, valores que estão à esquerda do zero. Então, voltando aqui à expressão, você vai dizer que x é real, x pertence ao conjunto dos números reais, só tem um único valor que você não vai considerar, que é o valor zero. Então, x é real, pertence aos reais, tal que x é um número diferente de zero. Mas será que existiria outra maneira de você representar essa questão? Sim, Adê. Tu podia dizer assim. Podia dizer que x é um número menor que zero e x é um número maior que zero. Só não poderia ser o valor zero. Tranquilo? Alguma pergunta? Não, o povo sabido. Bom, a análise do sinal. Você consideraria aqui o valor zero, tá? O valor zero. E você, no caso, vai dizer que todo e qualquer valor do x aqui indica que a função é negativa. Só não iria considerar o próprio zero. Mas ela é negativa tanto à esquerda do zero quanto à direita do zero. Não teve, foi valor positivo. Porque você buscou o gráfico aqui na parte superior e não encontrou. Beleza? Vamos a mais uma? O que eu não consegui fazer, eu deixo para vocês. Aí vocês têm que treinar em casa. Vamos para a letra C? Ou quer que eu faça outra, qualquer? Pode ser a letra C? Então, deixa eu atender aqui os mudos. Vamos para a letra C. Pronto. Na letra C. Primeira coisa que nós vamos fazer para ter de verdade um gráfico com precisão é encontrar as coordenadas do vértice. O que eu chamo de coordenada do vértice? O xv e o yv. O xv sempre é dado por menos b dividido por 2 vezes a. Quem é o b na expressão? O b é 2. Então, menos 2. Quem é o a? O a é 1. Então, 2 vezes 1. Vou ficar com menos 2 dividido por 2, que vai resultar menos 1. O YV, ou eu substituo, ou eu uso a fórmula menos delta dividido por 4A. Mas quem é esse delta? Vamos descobrir aqui. Primeiro você diz que vai trabalhar exatamente os zeros da função. Como? Pegando a expressão x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Delta, ou discriminante,
é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 8. Menos por menos, mais 32. Quer dizer que esse discriminante, ele é igual a 36. Se é um número positivo, é sinal de que eu vou ter duas raízes. Vamos descobrir essas raízes através da fórmula. Menos b, então menos 2, mais ou menos a raiz de 36, a raiz do delta, que é 6, dividido por 2 vezes a. X, uma linha, vai ser, portanto, menos 2 mais 6 dá mais 4. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Tá? E x, duas linhas, vai ser menos 2 com menos 6, que dá menos 8, dividido por 2, que resultou menos 4. Bom, vamos descobrir aqui o yv, que eu tinha deixado em metade do caminho. Menos delta, então menos 36. Sobre 4 vezes a. Quem é o a? O a é 1. Então, 4 vezes 1, 4. 36 negativo dividido por 4 dá menos 9. Então, xvyv deu menos 1 e deu menos 9. Vamos para a construção do gráfico. Você traça a linha x e a linha y. Se você quiser localizar logo onde é que fica o vértice, bem, se quiser colocar logo os pontos onde o x vai cortado, então o x vai cortado aqui, ó, no menos 4 e no mais 2, com a régua, colocando mais ou menos a distância de 1 centímetro de um pontinho para o outro, tá? Fica perfeito. Então, aqui é o menos 4 e aqui o mais 2, tá? O xvyv, ó, é o menos 1 com o menos 9. Deixa eu pegar uma linhazinha bem mais fina. Menos 1, menos 2, menos 3, mais ou menos por aqui assim. O menos 1... Deixa eu colocar uma reta. Uma reta. O menos 1 com o menos 9. Menos 1 com o menos 9. Então, esse pontinho bem aqui foi o menos 1 e aqui foi o menos 9. Então, o vértice da expressão vai ser esse pontinho bem aqui. Tá bom? É aí que fica o vértice. Que nós chamamos de ponto de mínimo. Tá certo? Ponto de mínimo. O V de vértice. E o que a gente vai chamar de gráfico é exatamente a linha curva, ó, que vai passar nos dois zeros da função. Não pode ser reta, tá, gente? Não pode ser reta. Tem que ser assim uma linha mais ou menos curva. E ainda tem um dado curioso que eu já havia dito para vocês, mas eu relembro mais uma vez, que o eixo y sempre vai cortado no c da expressão. O c não é menos 8? Então, ele passou exatamente no menos 8. Viu que bacana? Então, tá aí a representação gráfica da função. Agora, vamos responder aquela outra condiçãozinha. A função ela é nula para quais valores de x? Vai existir? Existiu. Você diz que existe um x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele é igual a menos 4 e
x igual a 2. Aí vem a outra perguntinha. E a função ela é positiva? Existe valores de x para a função que tem y maior que 0? Existe. Você percebe que o gráfico atingiu também essa parte superior. Então, diga que x pertence aos reais, tá ok. Agora, vamos observar. Uma curiosidade para ninguém esquecer mesmo. Ó. Sempre que o A for positivo, sempre que eu tiver ponto de mínimo, a função vai ser positiva nos extremos. Então, não tem como errar. Não tem por que errar. Tá bom? Olha, você puxa qualquer pontilhadozinho aí, ó, do y positivo e relaciona com x. Ó, você encontrou um x à esquerda do menos 4. Fizer isso aqui do outro lado, encontrou agora um valor à esquerda do 2. Então, é aí que você vai dizer que x vai ser um número menor que menos 4 e x vai ser um número maior que 2. Tá bom? E será que existe valores de x para y menor que 0? Repare o gráfico aí na parte de baixo. Então, existe sim. Você vai dizer também que x pertence ao conjunto dos números reais, tá ok. Bom, se ela é positiva, tomando aqui os extremos, aproveitando o gráfico aqui já para fazer a colocação do sinal, os valores que estão à esquerda do menos 4 e à direita do mais 2, então é óbvio que ela será negativa para qualquer valor de x que fique entre o menos 4 e o 2. Ou seja, você diz aqui que menos 4 é um número menor que x e x é um número menor que 2. Tranquilo, gente? Então, como a gente tem outros afazeres daqui a pouquinho, eu já preciso ir me despedindo aqui de vocês. Como a gente sabe que a linha tem que fazer. A linha é o gráfico, né, minha filha? Então, você viu quem é o que entrou aqui com o nome Jefferson, que não me disse? Ah, a Maria Eduarda, né? Ótimo, Maria Eduarda. Então, assim, minha filha, a questão diz, aqui ela falou exatamente para você fazer, ó, construa o gráfico. Construa o gráfico no plano cartesiano. Somente esse último tópicozinho é que a questão aqui não pediu. Eu incrementei já para ir avançando um pouco no nosso conteúdo, devido ao nosso tempo estar bastante corrido. Então, eu fiz as 3 primeiras, espero que você tenha feito também. As 3 últimas, se você ainda não fez, por favor, tente fazer para amanhã. Tá bom, meus queridos? Então, é a única atividade que eu estou deixando para vocês hoje. Tá certo? Então, me despedindo aqui, até amanhã. Tchau, tchau, um abração para todos.